irmão Chico, nossa eterna gratidão. Nosso companheiro Hermes e André, fiquem à vontade. Hoje nós temos aqui a presença de um amigo nosso, um confrade espírita. Nós temos sempre a preocupação de termos aqui sempre representante de uma casa espírita da Campina Grande, né? Hoje nós temos o presidente da Casa de Assis, uma instituição espírita
em Santo Antônio, na rua principal. As reuniões são às terças-feiras, a partir das 7h30. Muito bem assistido, como todas as outras casas de espírito que nós temos, né? E nós vamos ler o capítulo que ele vai fazer a reflexão conosco, 83, do livro Fonte Viva. Para quem não sabe, a gente adotou esse livro porque ele traz em si uma série de reflexões sobre o cotidiano da nossa vida. E ele abrange não só a comunidade espírita, como qualquer pessoa que vem aqui, seja evangélico, seja budista, seja ateu, enfim, qualquer religião que abrace, isso aqui está ao alcance de todos. Paulo, cartas a Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Comentários de Emmanuel. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase fundamental no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa um curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ele reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rendimentos da doutrina espírita do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábios e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, e em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Falei como nosso companheiro Marcelo, né? Sem delongas, Davi. Bom dia a todos, né? É com imensa alegria que mais uma vez venho a esta casa, agradecer a Deus a oportunidade, a direção encarnada dessa casa, por nos confiar esse momento de reflexão, né? Sempre que venho o além, tem poucas pessoas, né? Isso não é uma queixa, é um agradecimento à espiritualidade, porque normalmente eu fujo ao protocolo que a casa pede, né? Saiu um pouco daquilo que nos é orientado. E hoje não poderia ser diferente. Quero parabenizar as mães, as mães presentes e aqueles que têm suas mães encarnadas pelo dia comemorativo hoje, o Dia das Mães, e convidar aqueles como eu, que já não tem mais uma mãe encarnada, que já está no plano espiritual, somos conhecedores que podemos plasmar o que desejarmos no plano espiritual, e convido aqueles que não têm mãe na condição de encarnada mais, que possamos unir os nossos pensamentos e plasmar para as nossas mães nesse momento
esse presente simbólico de uma rosa do Dia das Mães, recheada de amor e de gratidão por ter nos dado a oportunidade de ter um corpo físico, de estarmos aqui quitando os nossos débitos do pretérito. Então, vamos falar da mensagem de hoje. Eu vou tentar passar tudo aquilo que preparei, embora nosso tempo seja curtíssimo. Vou pedir a Márcia quando chegar a hora me avisa, porque o relógio está parado. E se deixar, a gente vai embora. Né? Então, a mensagem começa com o trecho: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Rudimentar, eu trouxe aqui a descrição de rudimentar para a gente poder... São primeiras noções de uma arte ou de uma ciência. Então, se inicia a mensagem insuflando a gente a esses primeiros passos que o Mestre nos deixou e nos traz a reflexão: aceitar o poder de Jesus. Você acredita que Jesus tem esse poder? Essa é uma pergunta que faço, porque muitas vezes nós até acreditamos, mas na nossa fé tão pouquinha, a gente acredita e vacilamos pelas vicissitudes do mundo, pelos vislumbres das coisas materiais, e ao mesmo tempo essa certeza se esvai, né? Diminui. Você acredita que a vida não se acaba aqui? É uma das coisas que traz aqui, porque Jesus ressuscitou, e precisamos compreender que Jesus não ressuscitou num corpo físico, material. Jesus ressuscitou porque Ele sempre afirmou: meu reino não é deste mundo. E garanto a vocês, nossa casa não é aqui. Estamos aqui em breve passagem. E aí a gente pode dizer, o que seria uma breve passagem se nós chegarmos a viver 100, 101, 110 anos? Eu diria a você que não representa nada, é um segundo na espiritualidade. Porque o que são 100 anos para uma coisa que é eterna? Nada representa, né? E essas são as bases da iluminação de Jesus. Crer na imortalidade da alma, né? Que a vida continua, e acreditar no poder, não no poder de Jesus, mas no poder que todos nós detemos, porque Ele disse: vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz, e disse mais: podeis fazer tudo que eu fiz e ainda mais, mas é preciso uma coisa que ainda não temos: fé, né? Essas são as primeiras noções que temos que aprender. Com isso vem o reconforto, saber que a vida não cessa aqui. Maior que seja o nosso sofrimento aqui, ele é passageiro, é efêmero, eu diria até que é insignificante, porém valorizamos demais uma coisa que não tem muita importância. É como um estudante que vai viajar para uma cidade vizinha ou para um estado vizinho, e tem acontecimentos que acontecem lá, que ele dá importância de forma descontrolada, quando na realidade o que importa é o que acontece em sua cidade natal. Mas somos essas criaturas presas a essa condição pela falta de entendimento, por não sairmos desses rudimentos que Jesus deixou, né? Praticar as lições recebidas, é a segunda parte, segundo parágrafo, afeiçoando-as elas nas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. A doutrina do Mestre é o amor. Jesus não pregou ou não criou nenhuma religião, nenhuma doutrina. Jesus nos diz que seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, e ainda nos adverte: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Será que nós já sabemos amar? Será que já aprendemos a amar? Será que sabemos realmente o que é amar? Ou será que só amamos aqueles que nos favorecem de alguma forma, né? E podemos concluir que fora do amor trazido por Jesus não há salvação, né? Podemos traduzir também que fora da caridade não há salvação. Precisamos praticar a caridade de forma incondicional, é o que o Mestre nos pede. O terceiro parágrafo diz o seguinte: o aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Então, a gente está sempre refazendo a prova, a gente está sempre nos rudimentos do alfabeto. Sabemos o que fazer, mas não temos envergadura moral, não temos disposição para realizar aquilo que sabemos, porque nos apegamos às coisas materiais, né? Estou estudando um livro agora, Exilados por Amor, um espírito que veio de Capela,
foi contemporâneo de Jesus, foi contemplado de estar com Jesus na condição de encarnado e deveria ajudá-lo na sua condução enquanto encarnado no plano físico. Mas era um homem abastardo, chamava-se José de Arimateia. Foi ele quem recolheu o corpo de Jesus e o sepultou, porque naquela época quem era crucificado teria que ficar preso àquela cruz até as aves comerem os olhos, bilicar o corpo e depois seria jogado no monturo para que os animais, os chacais, o devorassem o corpo. Então quebrou-se todas as regras. José de Arimateia, por ser um homem rico, vai a Pilatos, era amigo íntimo dele, e pede para resgatar o corpo de Jesus, o que era contra a lei romana e contra os próprios fariseus da época. E aí o que é que Jesus faz? O que é que José de Arimateia faz? Era a última oportunidade dele de fazer alguma coisa. E ele se intitula covarde. Por que ele não fez antes? Porque ele pensava nas penalidades que sofreria no plano físico. Perderia as riquezas, seria caçado pelos próprios conterrâneos dele. Nós vivemos nessa querela íntima, pessoal, apegada às coisas materiais, que são coisas transitórias, passageiras, nada nos pertence. O Evangelho nos esclarece com muita clareza aquilo que quando vamos viajar, o que levamos conosco. Será que levamos a casa, o carro? Só levamos aquilo que nos será útil naquela localidade. O que levaremos daqui deste plano físico? As boas ações, as obras que realizarmos. Ou teremos o demérito daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Então façamos o que é preciso. Então estamos sempre repetindo de série o que é mais grave. Não conseguimos sair do aprendizado do alfabeto divino. Sem aprender o alfabeto divino, não conseguiremos praticar o evangelho que o Mestre deixou. O próximo parágrafo diz o seguinte: não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza? Vou só engrandecer aquilo. De que adianta? Sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama. Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia, sem navegar? Então, precisamos refletir sobre o que nos traz a mensagem. A oficina é o mundo e o operário somos nós. Estamos diante da oficina de trabalho que nos é ofertado. O que eu tenho feito? O que tenho realizado? Mas estou aqui para fazer, mas quero viver da contemplação. Para mim, basta dizer-me católico, evangélico, espírita, ir ao templo e já estou fazendo demais. Quando na realidade não estamos fazendo nada, estamos estacionados, estagnados, né? Não adianta eu me intitular católico, evangélico, espírita ou qualquer outra nomenclatura religiosa, ir regularmente a esse tempo e não passar das práticas exteriores. É imprescindível, preciso trazer isso para o meu dia a dia. O evangelho é vivo e precisa ser praticado onde quer que eu esteja. Eis o verdadeiro templo, é servir, né? A gente tem que aprender isso, gente. A gente está aqui para servir, servir o nosso semelhante. A gente está aqui para servir de forma incondicional. O Mestre não selecionou quem ele ajudaria, mas ajudou a todos aqueles que foram até ele pedir ajuda. A gente tem ajudado a quantos? A quantos eu servi durante essa semana? A quantos eu servi na minha vida inteira? Precisamos refletir. Nós viemos aqui para isso. E se eu não fizer, que recompensa receberei lá, quando eu retornar? Então, precisamos refletir sobre isso. O outro parágrafo diz: existem milhares de crentes da Boa Nova nesse lastimável posicionamento de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábios e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, e se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precisamos parar para refletir aqui quando ele diz sob o ponto de vista humano, porque na realidade nós não somos esse corpo físico, nós estamos num corpo físico, aprisionados neste corpo, mas nós não somos ele, né? Porque do ponto de vista humano, na nossa visão turva, embevecidos pelas coisas materiais e abençoados com o salutar esquecimento das nossas faltas cometidas do pretérito, nos achamos sós aos olhos do mundo.
E nos esquecemos que jamais estamos verdadeiramente sós. Se assim acreditamos, recaímos no mesmo erro e atestamos que ainda não conseguimos sair dos rudimentos da doutrina de Jesus, nos mantendo nos pórticos do templo estacionado. Se eu acredito que estou só, eu admito que não tenho fé, porque eu sei que Jesus nos auxilia e nos assiste de forma incondicional, que temos essa assistência espiritual, mas minha fé é muito pequena. Eu fico estacionado na porta do templo. Precisamos vencer essa barreira, precisamos estudar e ir em busca dessa compreensão, mas eu fico numa zona de conforto e eu já sou bom, eu já vou à igreja, eu já oro e para mim isso basta. A gente precisa aprender que muita gente afirma, não, mas eu não faço o mal, mas também não faz o bem. E somos esclarecidos que quando não fazemos o bem, estamos compactuando com o mal. Então, não é o fato de eu não fazer o mal, eu vim aqui para fazer o bem. E se eu não faço, eu estou sendo conivente, compactuando com o mal que está sendo feito. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Né? Essa frase, esse parágrafo muito forte, né? A gente vivemos neste vai e vem, ora aqui, ora no plano espiritual. Não fazemos o que devemos ter feito quando aqui. Estamos aqui e não fazemos o que temos que fazer. Vivendo assim sucessivos arrependimentos. Como seriam esses sucessivos arrependimentos? Sendo essas existências passadas, tornam-se obras mortas, pois nessas não poderemos mais modificá-las. Então, por que revivemos essas obras mortas? Por que vivemos nesse arrependimento? Porque quando voltamos ao plano espiritual, quando estamos em consciência plena, nos vem a cobrança. Não é ninguém que nos cobra, não. Jesus nos esclareceu. É juiz de tua própria causa. Quem nos cobra é a nossa consciência. E aí em consciência plena, porque agora, sob a influência dos órgãos, eu tenho o esquecimento. Mas sem esse corpo, eu tenho consciência plena. Eu sei o que eu deveria ter feito e eu não fiz. E aí vem exatamente a cobrança moral que você faz sobre você mesmo. E é uma das maiores tormentos no plano espiritual, não é nem a cobrança material, é a cobrança moral que fazemos por não termos feito aquilo que deveríamos. Sabemos em estado de desdobramento, mas no estado de vigília, muitas vezes não queremos sair da nossa zona de conforto e nos mantemos estacionados. Mas estamos tendo todos os dias uma oportunidade ímpar de começar a obra, porque Jesus nos deixa a palavra aos trabalhadores da última hora. Muitos podem dizer, mas agora não dá mais tempo, o que é que eu posso fazer? A parábola é muito clara, não interessa o tempo que você trabalhou, o pagamento será o mesmo. Agora é preciso fazer com amor, fazer com disciplina, fazer com dedicação e fazer o melhor que você puder. Evitemos assim, diz o outro parágrafo, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Isso é muito claro. Vivemos nessa teimosia e nessa viciação. Quantas vezes já tivemos aqui num corpo físico? Quantas oportunidades já tivemos desperdiçadas? Mas quando voltamos, é o arrependimento. Mas eu não lembrava, não tive orientação. Ninguém está desassistido, ninguém. Ninguém fica desabonado das bênçãos de Deus. Todos nós temos assistência. A questão é a minha inclinação. Eu sei que tenho que fazer, eu estou recebendo esclarecimento, mas muitas vezes eu não tenho força moral para fazer aquilo que preciso. Chegamos aqui, nos situamos em uma zona de conforto e deixando de fazer o que nos compete fazer. Nosso grande exemplo é Jesus, e em momento algum deixou de fazer o seu ministério, humilhado, açoitado, em momento algum deixou os seus acusadores, condenou os seus acusadores. Meus irmãos, o presente de Deus é agora, é essa hora, é esse minuto. Façamos o nosso melhor, deixemos de nos prender às coisas transitórias, pois o que nos aguarda é grandioso. Mas
preciso fazer o trabalho sem reclamar. Só teremos direito ao pagamento depois do serviço concluído com excelência, como Jesus nos exemplificou. Então, estamos aqui. Já temos um discernimento, já despertamos a nossa consciência na existência atual. Só precisamos do quê? Nos curvar, buscar, aprofundar esse entendimento para servirmos mais e melhor, para sermos facilitadores dos enviados de Deus que estão sempre ao nosso redor, mas muitas vezes pela desinclinação do mal, porque infelizmente o Espírito encarnado na Terra, até porque somos um planeta ainda, nesse processo de transição, ainda somos expiação e prova, na transição para a regeneração, nós somos muito mais inclinados ao mal do que o bem. É mais fácil para nós fazermos o mal do que o bem. Não porque o bem seja difícil de fazer, mas por causa dos nossos pendores íntimos, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa avareza, enfim, de todas essas mazelas que arrastamos conosco, não de hoje, mas que vamos lapidando de uma a uma na medida do possível. Então, só tenho a agradecer mais uma vez essa casa, a paciência de vocês de me ouvir, e que possamos, todos juntos, darmos as mãos e caminhar com Cristo para frente e para o alto. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.